Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou a boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas se começaram a formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeasses boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E o tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus continua nos ensinando a grandeza do reino em parábolas. E hoje nos apresenta o trigo e o joio. Alguém semeou trigo, enquanto foi dormir, veio o inimigo e semeou o joio. E depois os empregados perceberam que tinham então joio no meio do trigo. E eles pediram também ao dono: querem que arranquemos o joio? E o dono diz: não, pode ser que arrancando o joio, arranca também o trigo. Isso mostra que no mundo existem pessoas boas e pessoas más. Existe o bem e o mal. Mas Deus é justiça. E no final dos tempos, os bons serão salvos, aqueles que correspondem à grandeza do reino, mas exterminados para o fogo, para o fim total, aqueles que fazem o mal. Por que estão juntos? Isto mostra a paciência que Deus tem para conosco. Deus dá um tempo para a nossa conversão. Por isso que não pode arrancar o joio. Quantas vezes nós queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos, nós julgamos os outros considerando maus. O coração das pessoas é só Deus que sabe. E depois o julgamento é um risco, porque quando ouvimos a parábola, rapidamente nós nos identificamos com o trigo. Mas será que nós somos trigo o tempo todo? Tem uma frase que diz assim: de poeta e louco, todo mundo tem um pouco. E será que do bem e do mal também não é verdade? Será que nós vivemos com o coração cheio de bondade o tempo todo? Ou será que nós deixamos tomar conta do nosso coração maldade, mágoa, raiva, desejo de vingança, quando alguém nos insulta, quando alguém nos fere? Por isso devemos tomar muito cuidado nesse julgamento. O primeiro que tem que ser julgado sou eu mesmo, e depois me colocar nas mãos de Deus, na misericórdia de Deus, para também me converter. Pensemos juntos, nós estamos ainda aqui nesse mundo, é porque a nossa conversão precisa ser total. Deus é justiça e Ele vai encarregar da colheita, mas precisamos dar conta de nossa vida. Portanto, peçamos a Deus a graça da nossa conversão. Recebe, Senhor, a